Olá, campeões, tudo bem? Então, vocês devem ter passado já pela aula anterior, na qual foi abordado sobre os aplicativos nativos do Windows, né? Que são aqueles programas que já vêm instalados no Windows. No caso, que foi apresentado no capítulo 7, no material de vocês. Para quem não lembra, foi o WordPad, aquele programa básico de digitação, o Paint e calculadora, né, que são aqueles programas básicos. Então, e o bloco de notas, que é aquele mais simples ainda de formatação de texto. Tá? Não é formatação, seria mais para anotações de texto. Você pode formatar, mas é algo bem simples, só a questão de tamanho e estilo da fonte. Hoje, nós iremos tratar um pouco sobre painel de controle. Lembrando que esse painel de controle, né, não é aquela banda de forró antiga, certo? É uma ferramenta de configuração do Windows. Esse material vocês poderiam encontrar no livro de vocês na página 173 do Aprendiz, certo? Esse conteúdo, essa ferramenta do painel de controle, né, para quem não conhece, ela vai servir para que a gente possa fazer as configurações mínimas, básicas e necessárias dentro do Windows. Então, acho que alguns de vocês já devem ter passado durante algum momento quanto ao uso de desinstalação de programas, por exemplo. Então, como a gente pode fazer isso dentro do Windows? No nosso livro, ele traz aí o contexto voltado para o Windows 7, certo? Esse que eu estou utilizando aqui junto com vocês é o Windows 10. Então, visualmente, ele vai estar um pouquinho diferente, mas o que importa é que a ferramenta você consegue encontrar na versão do Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Então, para que a gente possa abrir essa ferramenta, né? Se você estiver utilizando o Windows 7, quando você clica naquele símbolozinho aqui do Windows, né? Que é um círculozinho, tem uma janelinha dessa colorida do Windows, para você provavelmente vai aparecer um nome painel de controle mais ou menos nessa altura aqui onde está passando esse cursor. Normalmente ele aparece aqui a imagem lá que você colocou no seu computador, aí vem computador e um deles é painel de controle, certo? Para você que está utilizando o Windows 8 ou uma versão 10, como essa que eu estou utilizando, você pode simplesmente vir aqui mais rápido, aqui embaixo, ó, painel de controle, ó. Vou digitar, ó, já apareceu o nome aqui, ó, painel de controle. Achou? Só clicar lá, beleza? Eu vou abrir aqui para mim. Pode ver que essa tela inicial ela é bem parecida com essa que está aparecendo no nosso livro, certo? É só os ícones estão um pouquinho diferentes, mas pode ver que são as mesmas categorias. Se o seu porventura estiver vendo de uma maneira diferente, é porque bem aqui nessa opção exibir, não está selecionando a opção por categoria. Pode ser que lá esteja lá ícones grandes, né? Esteja dessa maneira. Ícones pequenos. Mas se quiser deixar igual o que está aqui no meu, o que está no livro, é só clicar nessa opção exibir por, e aí seleciona essa opção categoria. Então eu vou tentar ser mais rápido, o vídeo não ficar longo, certo? Então é extremamente interessante que a gente utilize essa opção do sistema de segurança. Então, para você verificar se o seu computador está seguro, você pode procurar clicar nessa opção aqui, verificar o status do computador. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Eu vou clicar nessas setinhas para poder estender, né, como se você entender melhor o que é que tem dentro dessa categoria de segurança e o que tem na categoria manutenção. Então, aqui a gente percebe que as informações do firewall, que é aquele sistemazinho que a gente viu lá nas aulas anteriores, que é o mecanismo de segurança do Windows, ele está ativo, né, ó, ele informa que está ok, o controle de conta do usuário está ativado, então esse mecanismo de segurança aqui está ok. Vou só ocultar aqui, ó, e vamos olhar aqui o de manutenção. Ele informa que a opção de relatar problema está ativado, que atualmente nenhuma ação seria necessária, né, porque a execução de manutenção automática foi realizada hoje, ó, há 5 minutos desse horário que eu estou fazendo agora, ou seja, estou gravando o vídeo hoje, terça-feira, né, 11 de agosto. Então ele está informando aqui que foi realizado há pouco tempo. E aqui a base dos stories que ele vem fazendo essas atualizações está desativado, mas se quiser ativar é só clicar aqui em ligar. Isso aqui não vai influenciar muito não. E caso você quisesse fazer alguma recuperação de algum arquivo, de alguma atualização que porventura tenha afetado a situação atual, você pode clicar nessa recuperação e informar em que dia ou que hora, por exemplo, se tivesse tido essa alteração, né? Eu poderia tentar voltar antes dessa última atualização aqui. Eu estou falando aqui um exemplo que às vezes pode acontecer de você atualizar o computador
e de alguma maneira corromper um arquivo seu, um arquivo que era muito importante. Então, para você não perder esse arquivo, você poderia vir aqui, restaurar desse último ponto que foi atualizado, e aí você teria seu arquivo de volta. Lembrando que isso só pode ser feito em períodos curtos. Se for isso foi há 3 anos, então nem sempre ele vai dar essa opção para você restaurar a partir desse ponto, beleza? Feito isso, eu vou clicar aqui em painel de controle para voltar para a tela inicial, beleza? Aquela tela inicial lá do painel de controle. Então, ele recomenda que você salvar cópias dos seus históricos de arquivo, né? O que é um backup, para quem não sabe? É você criar um conjunto de arquivos para que você consiga salvar, no caso de uma eventualidade, você formatar o computador, ou se porventura ele queimar, você possa recuperar esses seus arquivos, certo? Recomenda-se que nos nossos celulares, nos computadores, o interessante é que a gente faça um backup de aproximadamente 3 meses, certo? Eu sei que tem pessoas que duvidam o próprio celular, mas desde que eu comprei eu nunca fiz um backup, né? Eu só restauro, mas eu nunca salvo meus arquivos. Então, é uma sugestão que eu recomendo para vocês. Hoje a gente tem muitos serviços de computação nas nuvens para que vocês possam fazer isso, beleza? Em seguida, nós temos esse outro aqui, ó, rede de internet. Então, aqui a gente consegue verificar se o nosso computador está conectado à internet, certo? Se porventura... Pronto, aqui, se você voltar um pouco antes desse vídeo, acabou de dar um mau contato no cabo de rede, e aqui estava conectado no Wi-Fi, e eu mexi no cabo de rede aqui, agora ele está conectado com o cabo de rede. Pode ver que até o íconezinho aqui mudou, certo? Como essa aula é gravada, você vai conseguir voltar e vai conseguir perceber isso. Então, se eu clicar aqui no exibir status de rede, aqui ele informa que eu estou conectado por tem dois tipos de acesso. Agora há pouco apareceu aqui o Wi-Fi, que ele mostrou aqui que tinha um sinalzinho aqui. Eu botei o cabo de rede por ser estável, porque para me gravar esse vídeo aqui, eu preciso ter internet para que ele saia na melhor qualidade. Porque eu estou usando um programa aqui que ele exige o uso da internet para poder fazer essa gravação. Então, se eu usar o Wi-Fi, pode ser que ele fique muito instável e vocês não pudessem, talvez, me escutar da melhor maneira. Por isso que eu usei o cabo de rede. Então, aqui ele informa que eu estou utilizando na rede aqui da escola, né, através do cabo de rede. Se eu tivesse aqui o Wi-Fi, ele aparecer o Wi-Fi e o nome do Wi-Fi, beleza? Então, basicamente seria isso. Aí você pode criar uma nova conexão, aí ele vai procurar se tem uma rede, né, seja ela no cabozinho, fibra ótica, né, o cabozinho azul, cabo de rede, convencionalmente falando. E se tiver Wi-Fi, ele vai perguntar lá qual a rede que você deseja se conectar, né? Então ele vai ter essas duas opções aí para gente. Vou clicar aqui no painel de controle, certo? Aqui hardware e som é uma categoria que vocês vão conseguir ver melhor aí numa tela de vocês na 174. Então, se eu clico aqui nesse hardware e sons, ou então exibir impressores de dispositivos, né? Para ser mais preciso, deixa eu clicar aqui para vocês verem. Ele vai nos permitir duas maneiras, né? Aqui ele vai verificar possivelmente as impressoras ou dispositivos que eu já tenha conectado. Esse Node Sebrae Maracanaú, né? É o nome desse dispositivo que eu estou utilizando. Aqui foram alguns celulares ou dispositivos que já foram conectados nesse computador, né? E aqui, essa impressorazinha que está vendo, foi uma que foi instalada, né? Que é uma impressora que está conectada à rede aqui da escola. Tem um outro fator muito interessante, que é como é que vai funcionar esse aspecto aqui. Eu poderia muito bem clicar aqui em adicionar um dispositivo. Deixa eu carregar aqui. E aí, se eu tivesse conectado aqui com um dispositivo específico, ele ia... aqui ele está entendendo essa impressora porque aqui já está instalada, mas se tivesse conectado aqui com o cabo, ele ia sugerir um outro modelo de impressora aqui do lado. Aí você vai avançando, vai selecionar o fabricante, depois o modelo. E aí o próprio Windows ele vai instalar o que nós chamamos de drive dessa impressora. Mas o que seria esse drive? É um programa que vai fazer com que o seu computador reconheça a impressora, certo? Então isso funciona para webcam, né? Bem que algumas hoje não precisa nem instalar drive, já é automático, né? Mas tem muitos dispositivos que a gente precisa instalar esse programinha para que ele reconheça essa impressora ou sei lá, hoje tem muitas dessas caixinhas de som via Bluetooth, então hoje tem esse software também para ajudar nesse contexto, beleza? Então, vou voltar aqui para painel de controle, certo?
Bem aqui também tem um ponto interessantíssimo, que é se ajustar configurações de mobilidade comumente usadas. Vou clicar aqui para vocês verem. Essas daqui normalmente ele vai aparecer mais com alguns critérios de segurança, o brilho da tela, o som, né? Então, se porventura você estiver colocando um projetor e está dando algum erro, você pode vir aqui para procurar fazer essa verificação. Aqui ele está mostrando a bateria porque eu estou usando o notebook. Se você estiver usando o computador, provavelmente essa opção não vai aparecer para você. Ainda assim, vou clicar aqui em Hardware e Sons, certo? Tem uma parte interessante que eu só encontro aqui para mostrar para vocês. Som, reprodução, mouse, que é o que tem até aí na 174. Como eu estou utilizando um notebook, então eu não estou usando o mouse, estou usando o touchpad, é aquele sensorzinho que a gente utiliza como se fosse o mouse do notebook. Então, para quem usa, né, normalmente o mouse, você que é canhoto, mas eu nunca me acostumei com o esquerdo e o direito. Eu gostaria muito que fosse invertido. Então, você pode alternar isso. Ó. Então, ao invés de você clicar no botão esquerdo, você clicaria com o botão direito para selecionar as coisas, certo? Mas você pode mudar aqui. Essa opção não tem só para notebook, tem para computador também, certo? Aí aqui tem quanto a velocidade, qual o formato de cursor, ou seja, a setinha do mouse que você quer que fique. Tem para que essa movimentação fique mais rápida, fique lenta. Então tem algumas configurações que você pode adaptar, beleza? Aqui ele diz que o hardware, ou seja, a parte física, ou seja, o touch, né, que é esse sensorzinho que tem no notebook, ele tem instalado exatamente o drive, ou seja, para que o computador reconheça esse dispositivo, beleza? Para quem tem computador, provavelmente não vai aparecer essas informações sobre o touchpad, porque o touchpad tem nos notebooks, beleza? Vou fechar aqui, não vou aplicar nenhuma alteração, mas se caso era só clicar naquele botãozinho aplicar que tinha ali embaixo. Vamos voltar aqui para o painel de controle. Vamos aqui em desinstalar um programa. Essa opção de desinstalar um programa ela é bem intuitiva, né? Então, mas eu quero verificar se tem atualizações. Então, você pode clicar aqui, o próprio computador já vai verificar se existe alguma atualização para aqueles programas que você tem instalado no seu computador. Aqui ele explica como instalar um programa, certo? Hoje, as versões do Windows 10, ele tem uma loja virtual, assim como tem nos celulares. Você normalmente tem os Android, você vai lá no Play Store, pesquisa o nome do aplicativo e instala. Quem usa iOS, você vai lá na Apple Store, né? Essa loja virtual lá da Apple, pesquisa o aplicativo e instala. Hoje aqui nós também tem a loja virtual do Windows, né? Que alguns no começo estão chamando de Windows Store, né? Mas hoje eles chamam de loja da Microsoft, né? Microsoft Store. Então, lá você pode procurar alguns programas, lembrando que, assim como lá no celular, como aqui no computador, existem aqueles programas que são gratuitos e tem aqueles que são pagos, certo? Mas muita gente aproveita baixando mesmo de outros sites e instala de forma avulsa, sem ser pela loja, né? Então, mas eu instalei um programa, agora eu quero desinstalar, né? Então, você pode clicar nesse botão desinstalar. Aqui ele vai me apresentar os programas que tem instalado nesse computador, certo? Se eu quiser desinstalar, é só clicar em cima e em seguida vai aparecer esse botão desinstalar. Ele pergunta se eu desejo desinstalar, se eu disser que sim, pronto, ele vai começar a fazer o processo de desinstalação desse computador, certo? Eu não vou fazer isso porque eu estou só mostrando, beleza? Vou aqui clicar em painel de controle para voltar para a telazinha inicial. Aqui tem a parte de contas do usuário. Se porventura você tem um computador e tem criança, você pode criar um usuário para as crianças, limitando, por exemplo, quais são os programas ou sites, talvez, que seja liberado para elas, certo? Aqui em aparência e personalização, você vai conseguir mexer na parte do estilo da fonte do computador, ou seja, o estilozinho da letra, né? Você consegue mexer aí na aparência do seu computador. Esse aqui eu não vou conseguir porque ele está com problema no Windows. Então eu não consigo mudar aqui, mas se você tiver tudo nos conformes, você vai conseguir mudar, ó. Tá vendo? Aqui eu não consigo habilitar essa opção porque, como eu já falei, está com problema no Windows aqui. Então, se a gente clicasse aqui, ele mudaria os efeitos para um tom de padrão mais claro, o efeito de transparência, né? Você poderia usar aqui temas que você pode baixar também na internet ou usar alguns que ele propõe. Aqui ele não está dizendo que ele está pedindo para me ativar, ó, certo?
Então, estou só mostrando que aqui ele já tem alguns modelos previamente já definidos. Eu vou fechar essa janelinha e vou voltar lá para o painel de controle de novo para a gente mostrar as últimas categorias. Então, esse aqui é muito interessante, que eu recomendaria a gente ter atenção nesse relógio de região. É interessante que a gente analise qual o formato de horas que você quer que fique no seu. Aqui, quando ele bota formato Brasil, ele já entende. Perdão. Desculpa, moçada. Perdão mesmo. Aqui ele já vai entender que é dias, meses e ano, né? Nesse formato de... O ano vai ficar normalmente com 4 dígitos, né? A hora abreviada vai ficar só hora e minutos. Aí ela, quando tiver por extenso, vai ser hora, minutos e segundos. E aqui está marcado como primeiro dia da semana, domingo. Por exemplo, se eu botar aqui segunda-feira e aplicar, quando eu for no calendário ali embaixo, ele vai mudar. Vou ficar aqui no calendário. Tá vendo? O primeiro dia aqui ficou a segunda. Eu vou botar aqui que o primeiro dia seja domingo mesmo. Opa, domingo. Aplicar. Ok. Vamos botar aqui no calendário. Não, domingo. Outra parte interessante, quando a gente fala aqui sobre esses relógios, né? Vou clicar aqui. Se porventura você trabalhar no multinacional, se Deus quiser logo mais, né? E você precisa sempre se comunicar com a filial de um outro país. Então, lá é um outro fuso horário. Então, imagine a gente entender como vai funcionar. Então, seria bom você adicionar um relógio de uma outra cidade, certo? Então, eu vou botar aqui, recomendaria que quem for utilizar aí fuso horário, bote essa opção Caiena Fortaleza, porque se você bota Brasília, isso pode dar problema. Por quê? Porque eu sei que hoje nós não temos mais horário de verão, mas os celulares não entendem isso. Então, muitos deles acabam adotando o horário de verão, mesmo sem a gente perceber. E vamos supor que no Radar de Fortaleza você precisa comunicar com a filial que, sei lá em Los Angeles, né? Ou seja, uma cidade dos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem algum aqui com esse... Cabo Verde. Vamos ver se a gente encontra aqui. Ver se tem aqui Los Angeles. Ou algum outro próximo. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Pronto, vamos botar na Califórnia, né? Que é o Vale do Silício. Vamos botar até aqui Califórnia. Que também é nos Estados Unidos. Opa. Tô só botando aqui o nome da cidade para quando aparecer o nome, ele ficar esse nome. Para aplicar aqui, ó. Botei para mostrar dos relógios, ou seja, o daqui do Ceará, Fortaleza, né? Que é nesse fuso. E o de Califórnia, que é nesse fuso aqui. Diferença aí de 5 horas. Se eu clicar aqui, ó, no calendário, ele mostra aqui dois relógios. Não? Ou seja, essa aqui de Califórnia aqui é como se fosse 10 horas da manhã, né? Lá. E aqui 2 horas da tarde. Então a gente vê uma diferença aqui, né? De umas horinhas. Então a gente teria que ter esse cuidado. Porque, vai que dependendo do horário que alguém estivesse fazendo chamada lá, que já tivesse errado o expediente. Então é interessante que a gente entenda isso. Mas como é que a gente volta ao normal? Então é só clicar lá em adicionar relógio e desmarcar os dois campos. Desmarquei Ceará e desmarquei Califórnia. Vou aplicar, ok. Quando eu for olhar aqui no calendário de novo, tá normal, tá sem os nomes lá em cima, tá vendo? Então, para a gente finalizar, tem um outro fator que é importantíssimo, né, que é a acessibilidade. Essa parte da acessibilidade, eu pulei um pouquinho aqui, galera, eu não fui exatamente o passo a passo, que aí também no livro de vocês ele tem essas instruções, certo? E aqui na acessibilidade, ele vai ajudar aí para quem tem dificuldade de visualizar, então ele tem a opção de tipo uma lupa, trazer outras informações. Você pode aumentar aqui o tamanho da fonte, espessura dos cursores, né? Alguns elementos para ajudar quem tem, às vezes, alguma limitação. Tá vendo? Ativar a lupa, beleza? Então, você pode habilitar alguns campos aqui para facilitar. Vou clicar em cancelar aqui. Outra parte interessante, ele vai ter a opção para incluir aqui
parte da fala, para que ele leia a informação que está na tela. Isso ajuda muito para quem tem limitação total da parte visual, né? Tá vendo, ó, que ele está falando aqui, ó. Se eu botar aqui por cima, ele vai falando aqui um pouco para vocês, né? Então, deixa eu voltar aqui, facilidade de acesso. Aqui tem um iniciar reconhecimento de fala, você pode configurar o microfone para tudo que você der comando, ele abre para você, certo? Então, eu estou só mostrando que existem essas opções, né? E aí, para a gente encerrar, a gente vai para o nosso material na página 180, que eu vou falar rapidinho aqui. Todos os nossos arquivos, eles existem transferência de dados, certo? As transferências de dados, normalmente, elas acontecem a partir do momento que a gente utiliza o Windows Explorer, ou seja, esse programa que ele gerencia os arquivos, certo? Então, a partir do momento que a gente trabalha com esse gerenciador de arquivos, que é o Windows Explorer, a gente trabalha com transferência de dados. A gente move um arquivo de um para outro, a gente exclui, a gente inclui novos arquivos. E essas transferências de dados, a gente vai olhar no contexto histórico de dispositivos, a única maneira que as pessoas tinham de fazer essas transferências de dados era utilizando os disquetes, né? Para quem não sabe o que é disquete, acho que deve ter sido apresentado um pouquinho nas aulas anteriores lá, onde falava sobre dispositivos de armazenamento. E aí o disquete, ele era muito simples, né? Logo, ele não conseguia armazenar muitas coisas, ele era muito frágil, qualquer coisa ele quebrava. Então, posteriormente surgiram outros dispositivos aí, CD, DVD, Blu-ray, né? O pendrive, que acho que hoje quase todo mundo conhece o pendrive, né? Tá demorando um pouco, vamos continuar aqui. Então, tem um pendrive, e aí dentro dessa época foi o período que começaram a surgir os celulares. Então, os celulares, o máximo que a gente conseguia trocar de informações eram através de mensagens, né? As mensagens de texto. Em seguida, né, quando a gente para de falar sobre as mensagens de texto, surgiram, por exemplo, as mensagens instantâneas, né, que são aquelas mensagens que você podia gerar. Deixa eu ver trazer a palavra correta. O mais que a gente conseguia fazer era mensagem de texto. Aí surgiu as mensagens que a gente podia mandar, uma imagem, um pequeno vídeo, né? Após isso, né, a gente já começava a fazer umas trocas de dados, botando um cabo USB, você podia passar essas fotos para o computador, você já usava o seu celular como uma câmera digital, né? Que ele traz até aqui no nosso livro, na 181. Alguns de vocês já devem ter visto uma câmera digital, né? Talvez alguns registros aí, talvez quando criança, de alguns de vocês tenha sido como câmera fotográfica digital. Talvez quem tem aí um pouquinho mais de idade já veio pegar uma câmera digital já na adolescência, né? E aí hoje o celular ele tem uma super qualidade, duvidar, bem superior a muitas câmeras digitais da época, né? Então, foi nessa mesma época que surgiu também os cartões de memória. Na verdade, já tinham um certo tempo, mas eles ganharam muita força. E aí vieram os celulares com mais robustez, né? Os celulares onde você já tinha uma transferência de dados, né? Através de infravermelho, que você pegava lá os dois celulares, tinha que deixar um do lado do outro. Se afastou um pouquinho, pronto. Lá você tem que tentar fazer a transferência tudo de novo. Em seguida, né? Começou a surgir aí a sacada dos dispositivos com Bluetooth, né? Ou seja, você conseguiria transferir informações, dados de um celular para outro, sem que ele precisasse estar ali colado junto. Então, você já conseguia desenrolar isso a 100 metros, 200 metros, dependendo da configuração do seu celular. Então, essa evolução a cada dia vem aumentando mais, né? Tem muita gente que esquece que os celulares hoje têm essa opção do Bluetooth. Então, galera, para você que não pôde acompanhar a nossa aula no momento lá, eu recomendo que vocês fizessem uma pesquisa rapidinho, né, para uma forma aí de, se você não for para o momento de interação, não teve a oportunidade de fazer o seu momento de interação, você realiza uma pesquisa simples, certo? Pode ser mandado no Google Sala de Aula da turma ou no e-mail que vai ser solicitado pelo seu educador, sobre as principais funções do painel de controle do Windows, certo? Aí você vai verificar lá algumas características, não, mas acho que essa informação ela é importantíssima para o computador, para a nossa segurança. Isso é algo que é uma maneira de fazer a inclusão das pessoas. Então, pesquisem lá uma temática, cara, dentro daquelas principais funções
para que vocês possam apresentar no formato de uma pesquisa simples mesmo, certo? Então, fiquem com Deus e na semana que vem nós entraremos aí no conteúdo, no módulo de blog, então nós falaremos um pouco sobre criação de e-mail, para que serve o e-mail, quais são os cuidados que a gente deve ter no e-mail, como a gente deve enviar um e-mail, né? Porque tem muita gente que às vezes tem um e-mail, às vezes nem sabe que tem um e-mail e muito menos como enviar uma informação de maneira correta, beleza? Então vejo você na próxima aula, um abraço a todos e até logo mais.